Muito bem. Feito o nosso processo, vamos então para a história, para o nosso primeiro chamado. Eu comentei para vocês que quando a caravana que levava o senador chega em Jerusalém, nós vamos ver aquela pedra que atravessa o carro e bate no rosto de Lívia. Naquele momento, o que é que poderia ter acontecido para Públio? Ele poderia ter feito algo que ele faz depois. Porque olha o espírito de Emmanuel. Quando ele condena o rapaz, e logo depois o pai do rapaz vai conversar com ele, ele não dá menor importância. Mas quando o André de Giora sai da audiência, a consciência do espírito começa a dizer: você podia dar uma chance a esse menino. E ele resolve libertar o menino. Só que o menino, ardiloso, foi vendido antes, saiu da cadeia antes que pudesse ser libertado. Como ninguém mais falou do menino, o menino já tinha saído de lá, porque ele foi vendido como escravo. Então, acharam que ele tinha fugido e disseram: não persegue não, deixa quieto. Ele voltou para junto do pai dele, na cabeça do senador. Não sabia ele que o menino já tinha sido vendido como escravo, que estava lá no meio do barco já. Então o que acontece nesse primeiro momento? O senador continua sendo o senador. Ele preferiu ser o senador. Ele preferiu ser a pessoa que, vestida com sua toga, vestido instituído do seu cargo, não perdoaria aquele rapaz jamais. Esta, para nós, é hoje ainda uma história complicada. Na sociedade que nós vivemos, no mundo que nós vivemos, o perdão é algo extremamente difícil. Ontem eu estava na casa da minha mãe, passei lá para tomar um café com ela, e ela mora num condomínio, a casa dela não tem muros. Na frente da casa dela tem uma casa, um rapaz, um senhor que vive com a sua esposa. E aí eu tinha parado o meu carro na frente da casa da minha mãe, e é assim, tipo um larguinho assim, uma coisa que as pessoas que vão em umas casas param ali. E tinham 3 carros parados ali, os 3 carros eram da casa da minha mãe. E aí o que acontece? O dono da casa achou, não sei porquê, que o meu carro era do vizinho do lado. Ao invés dele sair e perguntar: esse carro de quem é? Ele achou que era do vizinho. Como ele não gosta do vizinho, ele andou uns 2 quilômetros para chegar até a portaria do condomínio para fazer uma queixa do vizinho de muro dele. Eu fico pensando assim: como é que dorme uma pessoa dessa? Cid estava dizendo que ele tinha um vizinho que batia com a vassoura embaixo da laje a noite inteira. E eu pergunto assim: o que faz uma pessoa fazer isso, né? Uma pessoa que tem essas questões de perdão, de perdoar, de deixar, não, vamos compreender o outro. Isso é muito difícil para nós. Nós somos instados como senadores, nós temos as nossas capas, que são as nossas capas existenciais, e a gente se veste delas e faz a liturgia da persona. Nós fazemos aqui a nossa representação de uma persona que precisa ser respeitada, precisa ser considerada. E a gente tem frases incríveis como: você sabe com quem você está falando? Não é? Você sabe quem sou eu? Que bobagem! Às vezes nem a gente mesmo sabe quem a gente é e fica perguntando aos outros. Eu acho que é para os outros dizerem para a gente quem a gente é, de ficar: ainda bem que eu sei agora quem eu sou. Porque isso é o que acontece de ordinário. Então essa fraqueza na nossa condição era aquilo que estava chamando ele naquele momento. O que poderia ter acontecido se ele tivesse sido capaz de perdoar aquela criança? Ele não teria perdido o seu filho Marcos. Por quê? O seu filho Marcos foi sequestrado por aquele que era o pai do filho. Então ele disse: se você transformou meu filho em um escravo, eu transformarei o seu também em um escravo. Olha a vingança. É o mal que gera o mal. A gente vai ver lá no Getsemane, quando Jesus está sendo preso, que Pedro arrasta a espada e corta a orelhinha de Malco, o soldado do templo, que iria lá para prender Jesus. Jesus cata Pedro, bota para trás: aquele que se serve da espada, com a espada será ferido. Toda vez que a gente atua contra alguém na vingança,
A gente abre o espaço para que o sentido contrário atue sobre nós. Toda vez que nós reagimos a uma situação de maneira violenta, nós abrimos espaço para sermos atacados da mesma maneira. Não é que é o olho por olho, dente por dente, mas a natureza humana é assim. Então, se o sujeito está ali com uma relação amorosa e de repente a moça descobre que ele a traiu, o que ela pode fazer? Eu também vou trair ele para ele sentir a dor da traição. E pode de repente se colocar nessa mesma condição. Espíritos estão sucessivas vidas. A gente vê a importância de uma vida aqui. Espíritos estão sucessivas vidas reiterando os seus próprios erros, cometendo os mesmos erros em nome da vingança, para simplesmente um dia descobrir que a saída de todo esse enrosco não é a vingança, mas o perdão. O perdão não diminui, o perdão aumenta, o perdão amplia, o perdão permite que nós possamos construir uma nova perspectiva na vida, uma nova estrada. E por isso o perdão é tão importante. Não por outro motivo, ele é um pilar importantíssimo da caridade. A caridade é constituída, segundo os postulados espíritas, em 3 coisas. A indulgência, que é o reconhecimento de que o outro é capaz de errar, o perdão das ofensas e a benevolência, que não é fazer o bem, é desejar o bem. É isso que é a benevolência. E é em cima desse nosso pensamento, estruturado dessa forma, que a gente vai ver nesse primeiro chamado, o senador abriu mão do seu filho, da felicidade da sua família, da integridade da sua casa, em nome de quê? Em nome desta moral. De uma moral que ele vai descobrir depois que não serve para nada. Porque quando você chega numa determinada idade, essa vaidade que nutre as nossas personas e que nos ilude o tempo inteiro, essa vaidade ela vai se perdendo e a gente vai descobrindo que a vida pode ser mais simples, que a vida pode ser mais leve, que a vida pode ser mais tranquila e que isso tudo não faz parte a não ser da nossa própria ilusão, e a gente vive tão iludido o tempo inteiro. Não é verdade? A gente vive iludido o tempo inteiro. O segundo chamado de Públio vai acontecer algum tempo depois. O que aconteceu aqui? Vocês se lembram que ele foi para Jerusalém para poder se encontrar ali numa condição de clima que fosse menos hostil à sua filha, que ela estava com hanseníase. Então o que acontece? Essa filha adoece profundamente. A mulher estava em contato com Ana, que era a sobrinha de Simeão, e estava ali agora já contaminada dos ensinamentos de Jesus, que andava por Cafarnaum, que andava fazendo a pregação, e uma das características da pregação de Jesus é que ela era acompanhada de um processo de cura. Curava leprosos, pessoas que tinham deficiência física, auditiva, visual. Ele consertava esses corpos doentes através da imposição das suas mãos e às vezes até pelo seu próprio desejo. E assim era um homem que existia nesse tempo. Vou colocar aqui como vocês. Imagine que qualquer um de vocês, tenhamos um filho e nosso filho está passando por uma dificuldade e nós vamos encontrar alguém que possa curar o nosso filho. Quem não vai? Na hora, 2 palitos, já fui. Só que o senador não funciona desse jeito. O senador tem múltiplos deuses. O senador tem a sua fé, que na verdade é uma fé muito mais política do que uma fé de coração. É uma fé de tradição, porque se o senador da república dissesse eu sou cristão, ele seria defenestrado, talvez perdesse a pompa, perdesse o emprego, perdesse o dinheiro. E aí quando ele tem a perspectiva de se encontrar com Jesus para curar a sua filha, ele... Veja bem, minha filha está morrendo. Olha, gente, é a filha morrendo. Olha aonde vai a vaidade da pessoa. Estamos ali agora no momento mais crucial da decisão de um pai. Buscar a cura da sua filha através de alguém que ameaça o seu poder, ou simplesmente jogar tudo para cima em nome da saúde da filha. É apenas no momento final, no momento derradeiro, quando não tem mais chance, que ou ele fazia isso ou a menina morria
que ele vai se encontrar com Jesus. Ele se encontra com Jesus, é um encontro lindo, bem narrado. Na conversa que ele tem com Jesus, é uma conversa muito, muito boa, muito profunda. Mas ele se esconde, ele quer se encontrar à noite, ele não quer na luz do dia, ele está subreptício ali, se escondendo pelas vielas, para ninguém ver. Ele é escabriado, ele está com vergonha, e nesse momento Jesus cura a sua filha. Seria um chamado forte para ele dizer: está na hora, está na hora, está na hora. Vamos nessa, vamos virar tudo, vamos reverter tudo. Mas ele não faz isso. O que é que ele faz? Quando ele volta para casa, que a sua menina se recupera a olhos vistos, de uma maneira inacreditavelmente rápida, que não tinha nada que explicasse a não ser a força daquele homem que era capaz de curar pessoas, ele simplesmente nega e diz: não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que realmente ela tomou algum remédio, alguma outra coisa aconteceu, os deuses, oramos para os deuses, fizemos tantas coisas, uma dessas deu chances, deu resultado. Esse negócio de Jesus não funcionou. Esse daí foi um chamado extremamente forte e light. Observe que não é um chamado de dor, ao contrário, um chamado de graça. Quantas e quantas oportunidades nós recebemos chamados todos os dias. Existe uma música de Raul Seixas que chama Tente Outra Vez, aonde ele diz assim: há uma voz que canta, há uma voz que gira, solta no ar, não é isso? O tempo inteiro, essa voz que está girando, cantando, são os chamados que nós temos o tempo inteiro, porque ele diz assim: você tem que ter fé em Deus, você tem que ter fé na vida para tentar outra vez. E é a partir desses chamados, a partir desses insights que estão o tempo inteiro acontecendo, é que nós fazemos a nossa descoberta de que nós não somos esse pedaço de carne que pensa, nós somos espíritos passando por experiências humanas. É isso que nós somos. E por isso nós precisamos acordar para a realidade espiritual, porque se a gente ficar preso na carne, a gente sofre muito, porque a carne só tem um problema, é que a carne é finita. A carne, você olha para o espelho hoje, olha amanhã e vê um fio de cabelo branco, aí você: meu Deus, estou envelhecendo, aí vê uma ruga, meu Deus, fica esticando o rosto para a ruga não aparecer, botando creme, botando lama no rosto, fazendo qualquer coisa para obter a juventude eterna, que não existe. Não existe juventude eterna. O que existe de ordinário são aqueles movimentos que a gente respeita da natureza, que ela vem no crescimento e ela vai no deperecimento até o final, que é a morte, quando tudo acaba, quando tudo se encerra. É aí que nós vamos encontrar realmente essa verdade da natureza, que não pode ser revertida no caso da carne. Então, qual é o problema de você se apegar à carne? O problema de você se apegar à carne é que você está se apegando a algo que vai acabar. Então, quando a primeira nobre verdade do Buda diz assim: todo ser humano sofre, ele logo em seguida dá uma segunda nobre verdade e diz: nós morremos e sofremos porque nós nos apegamos àquilo que passa, àquilo que é impermanente. Nós nos apegamos ao perecível, é por isso que a gente sofre. A gente se apega ao cachorrinho, aí quando o cachorrinho morre, a gente sofre. A gente se apega às pessoas como se as pessoas fossem durar para sempre. E quando a pessoa morre, a gente sofre. A gente vê uma pessoa na UTI, um parente, ninguém chora. Fica ali na esperança de que ele vai sair da UTI. No dia que ele morre, a gente chora. Então é o tempo inteiro a gente se apegando às coisas e sabendo que aquilo vai sumir da nossa frente. Sabendo que aquilo vai desaparecer. Mas nesse caso aqui, olha só. A graça veio curando uma filha e ele simplesmente disse não. A gente tem que estar atento, o tempo inteiro nós precisamos estar atentos. Quando a mão divina, no sentido metafísico, no sentido não literal, mas a mão divina resolve transformar um espírito, ela não vai desistir enquanto nós não nos transformarmos. Então existe aí esse segundo chamado, que ele era no sentido da premência da transformação do espírito, para que ele pudesse fazer a sua evolução. Ele disse: não, eu não estou afim, eu não topo. Depois vem um terceiro entendimento, um terceiro chamado, que é o entendimento. O que é que aconteceu? Eu falei rapidamente para vocês ali dos círculos amorosos e etc.
Nesse grande enredo, eles são colocados dentro de um esquema de traição e de fofocas, intrigas. Porque já que eu não consigo atingir a pessoa, eu começo a minar a estrutura de confiança que rege aquele conjunto, e a partir desse momento eu começo a destruir as bases, os fundamentos daquela relação. Então o que eles começaram a fazer? Como eles não conseguiam mudar a cabeça do senador em relação à mulher para acabar com aquele casamento, eles começaram, a Fúvia e o Sulpício, a montar um grande enredo para poder mostrar a Públio Lentulus que a sua mulher, Lívia, estava traindo ele com Pôncio Pilatos. Esse ocupa uma grande parte da história, que cada movimento de Lívia, mesmo no dia em que seu filho Marcos foi roubado, o André, sem querer, mandou que a escrava vestisse uma roupa da sua senhora, e quando saísse do palácio, saísse vestido como ela. Eles estão na moita, estão vendo passar aquela moça vestida como Lívia, carregando uma criança que eles não identificam, entregando alguém de um cavalo, e eles deduzem, ali é Pôncio Pilatos, e aqui foi Lívia se encontrar com ele na calada da noite. E começam a dizer isso para o senador: você é um homem. E aí alguém começa a dizer: a tua mulher está te traindo. O contrário, você é uma mulher e o teu marido está te traindo. Isso acontece hoje, gente. Acontece ordinariamente. Abre o Facebook que você vai ver. O que é isso? Um falando mal do outro. A gente só querendo o tempo inteiro destruir o outro a troco de nada. Eu ganho o que com isso? Nada. Então, de repente, eu saio multiplicando uma notícia falsa como se fosse verdadeira. Eu saio ali querendo, em todo canto, em toda oportunidade que eu só tenho para falar mal daquela pessoa, daquelas pessoas que eu não gosto. E isso daí vai criando movimentos energéticos complicados, vai criando um enredo que a única forma de se resolver é a conversa sincera, que nós não temos. O que faltou aqui na personalidade de Emmanuel nesse momento? Sentar com a sua esposa, esclarecer: Lívia, o que está acontecendo, Lívia? Eu estou sabendo dessa situação, o que é isso? Não, ele não queria dar o braço a torcer porque ele era um senador. E eu vou conversar esse tipo de coisa com minha mulher? De jeito nenhum. E ele preferiu fazer com que engendrasse na sua cabeça a maldade. E a maldade foi comendo a sua certeza até o ponto de destruí-la totalmente. Então, nesse momento, ele não conseguiu fazer aquilo que seria o mais natural, fazer uma compreensão além das coisas. É uma essência do perdão. Gente, na relação a duas pessoas, é natural que alguém perca o amor pelo outro. É natural. Nós não temos que obrigar ninguém a amar a gente a vida inteira. A gente não tem que obrigar a gente mesmo a amar o outro eternamente. Não, por que isso? Pode chegar um momento em que aquilo que era o motor da nossa relação simplesmente acabou. Não tem mais motivo, não tem mais razão de ser. Então o que é que nós temos que fazer nesse momento? Nós temos que ter um entendimento de deixar passar, para deixar fluir. A pessoa precisa seguir a sua vida, a pessoa precisa seguir os seus passos sem problema nenhum. Olha, eu estou apaixonado por uma outra pessoa, que bom, que ótimo, que um amor renasceu no seu coração, siga a sua vida. Alguém que ama, alguém de verdade, faria isso. Mas o que a gente está vendo aí? Os crimes passionais pululando, os feminicídios. O que é feminicídio, senão uma pessoa que não tolera a frustração da perda? Você pode ser infeliz o resto da vida, contanto que você viva ao meu lado, contanto que você satisfaça o meu ego. Como é isso, gente? Não existe isso. E nesse momento, esse homem está dizendo: olhe o que a vida está dizendo para ele. Preste atenção, que aquilo que você acha que é o esteio da sua vida, aquilo que você acha que é a segurança máxima da sua existência, isso pode acabar. Isso pode acabar. E você vai descobrir que vai acabar, porque é apenas uma opinião que você tem, e isso vai destruir sua vida. Olha o que Emmanuel vai dizer depois a respeito desse assunto, já aprendido. Quando te vejas no usufruto dessa ou daquela promoção, atento às circunstâncias do mundo, às imposições em que a existência se te condiciona, que é o caso do senador, escolhe a senda da abnegação em auxílio ao outro, porque o Senhor nos ensinou
em espírito e verdade, que somente o preço do esforço máximo pela vitória do bem, com o esquecimento de todo o egoísmo, é que escalaremos o monte da paz com a nossa própria renovação. Olha que coisa linda, ele está dizendo. Aprendeu, amigo. Aprendeu que é apenas com a renúncia, com a abnegação, com o esforço sincero, que nós vamos conseguir atingir as culminâncias, que não vai ser com essas coisas pequenas, apequenadas, essas pequenas coisas que nos engessam, que impedem o nosso processo evolutivo, que a gente não vai para lugar nenhum. Então, nesse caso aqui especificamente, ele é chamado pela terceira vez, quando ele é instado com a sua mulher, que era o maior amor da sua vida, a repensar a sua condição existencial. Apenas para deixar claro aqui para vocês, até porque vocês estão percebendo que a voz do cristão está falhando um pouco, vocês podem fazer perguntas a hora que vocês quiserem, tá bom? Se vocês quiserem parar aqui e fazer pergunta, pode fazer. Alguém tem alguma pergunta? É o tempo que eu beber uma água. Vamos olhar aqui a garganta. Bom, então Emmanuel é isso. Olha só o que ele está dizendo. Gente, ó, quando você estiver na sua condição social, com imposições, escolhe a abnegação em auxílio do próximo. Né? Ele está falando disso. Mas aqui ele vai dizer num outro livro chamado Nascer e Renascer. Né? Tem 420, 430 opções mais ou menos de livros de Chico, de diversos autores espirituais para a gente aprender com ele. Aí vem agora o chamado mais forte e contundente. A vida é assim. A vida vai dando sinais, light, vai te dando graça, te dá saúde, te dá uma condição boa, te dá uma casa legal, né? Te dá um emprego bom, te dá um salário bacana, te cobra pouco, muito pouco, mas vai dando as chamadinhas para que você vá prestando atenção e vai, não, deixa, eu sou agraciado por Deus, né? Deus me deu isso, por que eu vou me preocupar com essas coisas? Que nada, deixa para lá e vai seguindo. Muito bem, chega uma hora que a vida diz, eu cansei de você. Jesus dizia isso para os seus discípulos, ele dizia assim, até quando eu vos suportarei? Então a vida diz isso para a gente, nossa, você não presta atenção mesmo, né? Eu vou te mandar um professor sincero, chamado a dor. Aqui no Espiritismo a gente conhece uma palavra chamada expiação. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, o que é expiação? O que é expiar? Muito bem. Alguém mais? Pagamento dos débitos. Eu vou falar para vocês, eu adoro a origem das palavras, porque elas ensinam muito para a gente. A origem da palavra expiar, a palavra expiar vem de ex, que é botar para fora. Pius, que é pureza. Olha que coisa. Expiar é botar para fora a pureza. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, porque as provas são feitas para que nós possamos botar para fora a nossa pureza. Por que a gente sofre? Porque a gente escolheu o caminho da dor para botar para fora. A gente não bota para fora. Se a gente prestasse atenção na vida, se a gente prestasse atenção nos sinais da vida, se a gente prestasse atenção no ciclo, na dinâmica do espírito, se a gente prestasse atenção na importância do amor, a gente não sofria. Botava para fora o bom. Expiar significa botar para fora o bom, mas nós expiamos através da dor, porque foi o mecanismo que nós escolhemos, só esse. Existem pessoas que expiam sem necessariamente sofrer. O que para nós é uma expiação, para ele é uma glória, para ele é uma grande satisfação estar naquela vida. Vocês vão dizer que a vida de Irmã Dulce foi uma vida fácil? Quem que seria capaz de largar o conforto da sua casa para ir para dentro de um galinheiro cuidar das pessoas que ela nem conhece? Então ela fez isso a vida inteira. Então para uma pessoa aquilo é uma expiação, para ela é uma glória, uma dádiva. Então para ela aquilo foi uma graça.
Então não é isso. Quem passa por um processo duro de colocar para fora através de uma grande prova, porque toda expiação é uma prova, mas toda prova é uma expiação. Então quando uma pessoa faz isso através de uma grande prova, está dando demonstração de grandeza espiritual e de compreensão. Então os chamados são feitos para que a gente faça isso sem sofrer. A gente sofre porque a gente gosta. Nesse caso, o que é que aconteceu? Olha só, ele não atendeu o primeiro chamado, não atendeu o segundo, não atendeu o terceiro. Quando chegou agora, ele veio na forma da dor. E como é essa dor? Imagine você, apaixonado por alguém, levou mais de 20 anos, quase 25 anos, calado dentro de casa, porque você condenou alguém sem que esse alguém tivesse a menor chance de se defender. Você fez um juízo de valor daquela pessoa, impregnado por conceitos trazidos por outras pessoas, e você botou essa pessoa na despensa da sua casa, como Públio Lentulus fez com sua mulher Lívia. Eu não te mato porque você é mãe da minha filha, e eu vou manter você aqui dentro de casa como uma serva, mas não vou lhe dar mais atenção, nem vou lhe dar mais ousadia, você não será mais a minha mulher. E condenou essa mulher a essa pena, ela apaixonada por ele, super fiel a vida inteira, e ele tratando ela assim, dessa maneira, de maneira indiferente. Só que o tempo tem um anestésico incrível, que ele começa a amenizar aquelas dores e vai trazendo a compreensão e vai fazendo com que a gente reflita e pense nas coisas de outra maneira. E nesse caso ele começou a dizer: será que ela realmente fez isso comigo? Será que realmente é isso que está acontecendo? E aí ele fez um plano. Ele disse: vou receber uma grande homenagem. E essa grande homenagem que eu vou receber, uma coroa de louros pelos meus serviços prestados à República, eu vou entregar, vou me ajoelhar aos pés dela e vou devolver essa coroa em homenagem ao meu amor por essa mulher. Planejou tudo, fez tudo do jeito dele, só esqueceu de combinar com os gringos. Porque nesse mesmo movimento, a sua esposa, que tinha ficado 2 décadas e meia calada dentro de casa, sendo tratada como animal por algo que ela jamais fez, ela simplesmente procurou curar a sua alma através da sua entrega dedicada, integral a Jesus. E naquela noite que antecede a honraria, ela estava nas catacumbas, ouvindo a palavra que calava no seu coração, entregando a sua alma a Jesus, quando os soldados a aprisionaram, aqueles que estavam ali, junto ela, sua escrava e outros mais, e ela estava vestida como uma senhora romana, e seria naquele momento colocada para fora, ela seria colocada como livre, mas ela não optou por isso. Ela não sabia dos planos do marido. Ela simplesmente queria agora se libertar e entregar a sua vida àquela causa como Marte, porque ela entendia que era isso que ia dar sentido total à sua vida, a simbologia do amor. Ela ia fazer isso. Então o que ela faz? Ela tira a sua roupa, entrega a sua escrava. A escrava para se liberta e ela morre no circo de Roma. Naquele momento em que ela está ali, sendo comida pelos leões, o seu marido está recebendo as honrarias lá em cima, justamente aquela que ele iria depositar nos pés da sua mulher. Quando ele descobre que a sua mulher tinha sido morta, ele sai feito um louco e vai olhar os postes, porque eles matavam e penduravam nos postes. Ela estava lá pendurada num poste e ele reconhece por causa de um camafeu que ele havia presenteado à sua esposa. Vocês imaginem agora o remorso, a dor, o arrependimento, aquilo que é algo que realmente está matando aquela pessoa. Quanto tempo eu perdi, porque nós não somos donos da vida. Quantas e quantas pessoas guardam os seus segredos na alma e são incapazes de pedir perdão, de perdoar, de se reconciliar com aquele que está do seu lado enquanto estão aqui na vida. Quantos somos capazes de fazer isso? E fazendo isso, a gente espera que um dia, quem sabe um dia, mais um belo dia, aquela pessoa morreu. E nós não temos mais a oportunidade de olhar nos seus olhos e dizer com a palavra franca, sincera, tocar na sua pele. Não temos mais essa chance. E então o que é que acontece? A gente perdeu, como diz o outro, perdeu o Playboy. Agora é só domingo no Fantástico.
Fazendo uma conta estatística, se você pegar e considerar que numa família de 6 pessoas, uma vida de mais ou menos 70, 80 anos, nós temos que ter uma combinação de todo mundo encarnado junto. Olha, gente, para uma família se formar com todo mundo junto, para ter outra oportunidade de ter uma família igual a sua, você vai esperar 800 a 1000 anos. Você pode encarnar muitas vezes ao longo desse período, mas para estar todo mundo encarnado de novo ao mesmo tempo, vocês vão esperar de 800 a 1000 anos ou muito mais. Então, ter uma família hoje e olhar para os seus entes como aqueles que você poderá se reencontrar na carne só daqui a 1000 anos, muda tudo. Porque você vai dizer, que tempo eu tenho para te pedir perdão, cara pálida? É agora. Eu não tenho que esperar mais nunca para fazer isso, eu tenho que fazer hoje. Não espera não, porque amanhã você pode não estar aqui ou ela também não está. Então o momento é agora. Então se você tem alguma coisa contra alguém, Jesus dizia isso, se você está indo para o altar, junto com o seu litigante, faz as pazes do seu litigante antes de chegar no juiz, porque quando chegar no juiz ele te bota no lugar que você só sai depois de pagar o último centavo. Então isso aí mostra que realmente você não pode esperar, porque você não é dono do tempo, você não é dono da natureza. Olha o que Emmanuel vai dizer depois: toda a natureza, para ajudar a experiência do homem, alimentando e amparando, padece de constantes dilacerações. Para transformar-se em sementeira proveitosa, morre o grão aquecido no solo. A dor é dele, né? Para converter-se em espiga, a espiga em farinha, humilha-se asfixiada sob a mó que a tritura. Para dar-se pão abençoado à mesa, submete-se a farinha levada à tensão no forno. Para servir no levantamento do edifício, sofre a pedra a pressão do martelo. Para oferecer-se beleza e brilho, obedece o seixo bruto ao buril que aprimora. Olha aqui o que ele está dizendo: para responder às necessidades do conforto, desce o tronco aos insultos da lâmina. Emmanuel está dizendo, olha, isso aqui é o que acontece. E a gente acontece para a gente poder botar para fora o que está bom, o que é bom. E aí vem o chamado quinto, que é o arrependimento. A dor de Públio Lentulus agora se converte na dor da perda. Agora não dá mais para fazer nada. O que eu tinha que fazer, eu não fiz. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é simplesmente trabalhar. E a primeira boa ação realizada por ele é perdoar Ana. Porque foi Ana que estava com sua mulher na catacumba. E aí ele a perdoa e diz assim: não, você vai estar comigo agora para sempre. E essa mulher vai ser o esteio da sua vida dali para frente. E muitas outras coisas vão acontecer. Como por exemplo, ele começa a guardar em segredo uma cruz. Ele começa já a fazer sua transformação no processo do Cristo. Aí, agora, a dor, o buril da perda da pessoa mais amada fez com que ele começasse a fazer a sua transformação. Eis aí agora o início desse Emmanuel que a gente conhece. Essa transformação para ele foi muito grande. Então ele diz assim, ó: não te detenhas, torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando a recuperar-se. Reflete e ampara. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que seu braço armado pela incompreensão deferisse contra ti um golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde é possível que não possas, por sua vez, suportar o aumento assalto da ira e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao teu lar e à tua luta e espalha de novo a bênção do amor com todos os corações que jazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação. Tá bom? É assim que aprende. Infelizmente, podia ser diferente. Lívia, o que aconteceu, minha amada mulher?
o que é isso que estão falando? E ela contava a sua versão, e ele, crendo naquela pessoa que inspirava confiança, acreditava nela. E se ela tivesse apaixonada que fosse por Pôncio Pilatos, livre a minha amada mulher, siga a sua vida, continue e continuarei te amando e te admirando, porque quem gosta quer o bem do outro e não simplesmente a prisão. Esse arrependimento tardio chega justamente para dizer, poderia ter feito e não fiz. A pergunta é, o que eu poderia ter feito e eu não fiz? O homem de bem. Olha lá no Evangelho. A reflexão da noite, qual é? Poderia ter feito mais e não fiz. Poderia ter feito bem e não fiz. Então esse arrependimento está aqui agora com o nosso amigo. O sexto chamado, aí vem agora a expiação no sentido que a gente conhece, que é a dor. Esse homem vai terminar os seus dias, ele vai morrer. Eu dizer que Públio Lentz morreu, é claro que ele morreu, né? Ele viveu no século I, ele já deve estar morto faz um bocado de tempo. Mas ele morre cego. Ele morre cego. Vocês se lembram lá de Surra, que arrancava os olhos dos seus inimigos? Um outro personagem bíblico interessante que arranca cabeças e morre sem cabeça é João Batista. João Batista foi a encarnação ou a reencarnação de Elias, e Elias teria mandado matar 400 sacerdotes de Baal, porque ele ganha uma aposta e na beira do rio ele manda decapitar 400 pessoas. Esse depois reencarna como João Batista, o precursor de Jesus, ele também perdendo a sua cabeça nessa vida. Então aqui nós estamos vendo essa expiação. Ele é o momento em que Públio vai perder a visão. Quem ele cega é um filho. Quem ele tira a visão, o próprio filho, tira a visão dele. E ele agora é cego. Ele já é totalmente convertido à ideia do Cristo. Ele já não é mais aquele senador. Ele já está mais afim de se aposentar, de morar, né, de comprar um sítiozinho, de criar galinha. Ele já está mais nessa pegada. Então ele viu que toda aquela construção dele não valeu de nada. Aquilo tudo foi uma grande bobagem que ele fez. Ele defendeu o vazio, ele defendeu o vento, ele passou a vida correndo atrás de moinhos de vento, quando na verdade ele tinha uma vida toda na sua frente, uma presença real, e ele não olhou para ela, porque ficou com as bobagens da liturgia do cargo, ficou com as bobagens da persona que engana, da persona que atrapalha. Ele ficou aí, simplesmente nas delícias do ego inebriante, e ele simplesmente perdeu o rumo da vida dele. Agora ele está simplesmente sendo chamado para repensar toda uma história. E aqui ele tem, ele vai dizer, esse aqui não é ele exatamente que está dizendo, isso aqui vai aparecer no livro chamado Dívida e Resgate, como sendo dele. Enquanto não acertarmos as dívidas do passado, enquanto não cumprirmos os compromissos assumidos até o fim, não conseguimos nos libertar da escuridão. A expiação é mecanismo infalível da lei divina. Isso está no livro Dívida e Resgate, de Adelino da Silveira, aquele livro Chico de Francisco. Bom, então o sétimo chamado agora vem a reparação. No livro Céu e Inferno, no capítulo 7, Allan Kardec nos apresenta o Código Penal da Vida Futura, que lá por volta dos artigos 16 e 17 você vai encontrar ele falar que a reparação se dá em 3 movimentos: o arrependimento, a expiação e a reparação. O primeiro arrependimento é o momento em que você se dá conta que você fez algo errado. A expiação é quando você se coloca no caminho para sofrer na vida aquilo que você fez o outro sofrer. Você passa por algo que você fez o outro se submeter. Isso é a expiação. E agora vem a reparação, no sentido de você ir lá em busca daquele que você feriu, para você resgatar com ele todo o mal que você praticou. Então, se nós estamos hoje diante de uns com os outros, aqui nessa casa, quantos somos os que estivemos já em outras vidas juntos? Quantos já nos ferimos? Quantos já nos amamos? Quantos já nos prejudicamos? Quantos já nos ajudamos? Ninguém sabe. Mas o fato é que toda a humanidade está junta no mesmo canto de amor, no mesmo canto de união, e é aqui que a gente vai encontrar a reparação, no momento em que todos nós, resgatando as nossas questões do passado, sejamos capazes de dar ao outro o bem
em troca do mal que recebemos, sermos capazes de devolver a dor com amor e não mais com outra dor, postergando os nossos créditos e os nossos débitos. Então Emmanuel vai dizer assim naquele livro chamado Escrínio de Luz: a bondade de Deus esperou pelas metamorfoses inevitáveis da vida e em novas reencarnações deu-lhes a disciplina do corpo enfermo, na qual aprenderam, louvando o sofrimento, quanto dói o infortúnio dos que foram atirados ao desequilíbrio emotivo. E continua: trabalha e confia no setor do bem que o mundo te entregou, e quando o mal se alteie diante de ti, prometendo esgotar-te todas as reservas de serviço e de resistência, confia e trabalha. Mesmo assim, na certeza de que acima de todas as nossas forças, podes contar invariavelmente com os recursos de Deus. Emmanuel vai dizer a todos nós que a partir da sua experiência própria, nós podemos também fazer a nossa estrada evolutiva. E é assim que nós vamos evoluir da ignorância à luz. É assim que nós vamos sair daquela condição da seara pequena, da pequenez humana, para nos tornarmos espíritos iluminados. Ninguém espere ser iluminado por fora. Ninguém espere ser iluminado por uma mão salvadora que desça do céu e que ilumine sua cabeça do nada. As mãos celestes, as mãos divinas, elas estão nos iluminando por dentro, para que nós tenhamos a possibilidade de nos fortalecer nas nossas próprias forças e a partir daí a gente se desenvolver, olhando e prestando atenção nas coisas da vida e desenvolvendo a nossa própria história, saindo da ignorância à luz. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos transformar. E o exemplo de Emmanuel nesse nosso livro maravilhoso vai nos apresentar como é possível isso. Agora, é claro, você vai esperar perder um filho? Você vai esperar perder a mulher da sua vida, o homem da sua vida, a pessoa que você mais ama, para você aprender que tudo isso é passageiro? Que tudo isso é apenas uma ilusão? Não, gente, por que eu tenho que fazer isso? O próprio Emmanuel vai nos resgatar depois, dizer: muitos dos nossos irmãos caminham para Deus sob o ultimato das dores. Por que andar sob o açoite das trevas, se eu posso andar calmamente pelas estradas iluminadas do amor? Por que, se eu tenho umas estradas iluminadas do amor, por que é que eu vou andar sob o açoite das trevas? Por que eu vou escolher a expiação da dor, se eu posso expiar simplesmente pelo amor? É isso que nós precisamos ver com Emmanuel. Ele nos traz essa mensagem muito forte, e em todas as mensagens que ele deu posteriormente à sua transformação, se transformando em um dos maiores discípulos do Cristo, uma das pessoas que vieram ao Brasil nos dar o espiritismo que nós temos, o espiritismo cristão, esse espiritismo que está sendo exportado para o mundo, em nome dessa nossa palavra de que o homem veio aqui para se tornar melhor, e o homem precisa compreender a sua essência espiritual para sermos melhores, mas cada dia um pouquinho mais. E para isso nós precisamos nos amar, compreender a nossa instância existencial e, sobretudo, saber que estamos aqui de passagem e que tudo que vai acontecer na nossa vida não é para nos castigar, é apenas para que a gente aprenda que nós somos seres divinos caminhando em direção à luz. Fiquem com Deus, gente. Olá, companheiro, amigo espírita da cidade de Feira de Santana. Estamos aqui hoje, dia 24 de fevereiro, realizando no Centro Espírita Boa Nova um seminário falando sobre as vidas de Emmanuel, sobretudo no livro Há 2000 anos, contando esse movimento de transformação do Espírito Emmanuel, passando por essa existência como senador Públio Lentulus em Roma e toda a sua trajetória para o encontro com o Cristo. Essa é a nossa mensagem do dia de hoje, e para isso estamos aqui fazendo esta palestra que nós esperamos sinceramente que ela cale fundo no seu coração e que você possa refletir sobre ela nos seus processos pessoais de mudança. É uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui no dia de hoje, sobretudo nesse período que estamos vivendo agora, que é o período de homenagem a uma obra que foi edificada dentro da codificação de Allan Kardec, que é o Espiritismo, e falamos agora dos 160 anos dessa obra, comentando a respeito dos movimentos que foram realizados em nome dessa doutrina no nosso país, os movimentos de união, de unificação, representados pela Caravana Baiana da Fraternidade, que foi um movimento de unificação desses nossos companheiros do passado, que estruturaram o movimento espírita assim como nós conhecemos
recebemos hoje. Deixamos aqui a mensagem de esperança e de união, para que estejamos trabalhando juntos, que todas as casas espíritas possam, juntamente com esses nossos companheiros do passado, repetir essa história de união e fraternidade, fazendo trabalhos conjuntos e estarmos todos aqui celebrando esta grande aldeia de espíritos que já reconhecem o seu estado espiritual e a sua missão na Terra. Por isso, sejam todos bem-vindos a esta grande confraria de amor e de paz, e que nós possamos, de trabalhos como esse, reverberar em todos os corações, transformando a nossa sociedade em uma sociedade de alegria e de muita paz. Fiquem com Deus, que assim seja.